Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Alex e hoje trago para vocês a macabra história de duas crianças de apenas 10 anos, no qual elas assassinaram um garoto de 2 anos brutalmente. Esse caso repercutiu por vários países e até hoje tem falado bastante sobre o assunto. O famoso caso do James, a criança que foi assassinada brutalmente por outras duas crianças. Então, se você gostar, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então, bora lá. Esse caso é muito conhecido na Inglaterra. É o caso de John e Robert. John nasceu dia 3 de agosto de 1982 e Robert no dia 23 de agosto de 1982. Na época do caso, eles tinham 10 anos de idade e moravam em Liverpool, na Inglaterra. Eles tinham uma vida normal, mas no dia 12 de fevereiro de 1993, eles mataram aula e foram para um shopping perto da cidade e ficaram brincando no fliperama. E no mesmo dia, James, de apenas 2 anos, estava passeando com sua mãe, Denise, no mesmo shopping. James nasceu dia 16 de março de 1990 e era uma criança muito feliz e alegre. E neste dia, no shopping, a mãe de James se distraiu dentro de uma loja e o garoto acabou saindo dela, ainda dentro do shopping. E é nesta hora que, quando o Robert e John estavam parados, observando as pessoas ao seu redor, que eles acabaram vendo James brincando sozinho e foram conversar com ele. E logo em seguida, os três saíram do shopping e a mãe de James nem percebeu. Quando ela se deu conta, ele nem estava lá. Eles saíram do shopping e os três caminharam cerca de 4 quilômetros a pé. E neste percurso, cerca de 38 pessoas viram eles e o James parecia muito triste e com medo e estava chorando muito. E apenas 2 pessoas pararam eles, perguntando o porquê de a criança estar chorando. James estava com um machucado na cabeça, e quando a primeira pessoa parou eles, disseram que ele era o irmão mais novo deles e que ele só tinha caído, mas eles estavam indo para casa. E quando a segunda pessoa parou eles disseram que estavam levando ele para a delegacia, porque o menino estava perdido. Eles continuaram o percurso e pararam em uma ferroviária. O James ainda chorando muito e machucado. E foi lá que aconteceu o crime mais chocante. O John e o Robert fizeram coisas terríveis contra o James. Eles jogaram tijolos no menino, jogaram tinta azul em seus olhos e rosto, bateram nele com uma barra de ferro que pesava mais de 10 quilos. Pilhas foram colocadas em sua boca e a polícia suspeita que aconteceu alguma violência sexual, pois os sapatos, meias e cuecas de James haviam sido retiradas. O garoto sofreu várias fraturas no crânio, que estava todo fraturado, com sinais de hemorragia. Ao todo, foram feitos 42 ferimentos, e para piorar, eles ainda colocaram James, já desacordado, no trilho do trem depois que eles deixaram o local. O seu corpo foi cortado ao meio por um trem que passava naquela hora.
O corpo do menino foi descoberto 2 dias depois, em 14 de fevereiro. Um patologista testemunhou que ele tinha morrido antes que ele foi atingido por um trem. Então foi ali que eles concluíram que não foi um acidente, e sim um homicídio. Isso foi feito porque os dois acreditavam que achariam que aquilo foi um acidente e eles não seriam pegos. E foram tantos ferimentos que não souberam dizer qual foi o fatal. A polícia ficou chocada com a cena e nunca podiam imaginar que foram 2 crianças que fizeram aquilo. E como o James havia sumido ali no shopping, a polícia pegou todas as imagens de câmeras de segurança e viu que ele saiu com 2 crianças maiores. Mas como as imagens na época não eram muito nítidas, eles não sabiam quem eram as 2 crianças. E investigando as imagens mais a fundo do shopping, e às 15h42 eles viram o John e o Robert antes de sequestrar o James. As imagens mostram que eles furtaram algumas lojas, furtaram doces, brinquedos, uma lata de tinta azul, um boneco troll e baterias. E em vários momentos eles ficavam parados, observando as crianças por ali, quase como se estivesse escolhendo uma vítima. E como o caso se alastrou muito e todo mundo já estava sabendo, começou a aparecer algumas pessoas que testemunharam que viram eles na rua. E uma mulher diz que ouviu-os falando: "Vamos pegar aquele ali", apontando para uma mãe com 2 crianças. Mas provavelmente eles não conseguiram e viram o James por um momento sozinho e pegaram essa oportunidade para raptar ele. Quando foram interrogados pela polícia, confessaram que havia planejado matar uma criança naquele dia e que seu plano era sequestrar uma criança e jogar ela no trilho do trem para ver a criança sendo atropelada. No relatório oficial do crime, o patologista informou que o percurso de James estava forçadamente retraído, mas quando os 2 garotos foram questionados por isso, os dois se recusaram a dar detalhes sobre o que poderia ter acontecido e sempre jogavam a culpa um no outro. Como nada foi provado, se ocorreu ou não abuso sexual, foi retirado da acusação contra eles. Os 2 psicólogos infantis que entrevistaram os dois disseram que ambos os garotos sabiam que aquilo era errado e Robert era o mais frio e calculista do crime. Não demonstrava culpa ou arrependimento e, apesar de John ter participado de toda a sessão de maldade, ele demonstrava sentir medo, arrependimento e sensação de culpa. Nas mais de 20 horas de entrevista que teve com os psicólogos e policiais, a polícia encontrou em um sapato de um deles a marca exata de um dos hematomas que tinha no James, e também tinha tinta azul na roupa dos dois e sangue nos sapatos. Era tudo compatível com o crime.
E com tudo descoberto e divulgado pela mídia, uma comoção muito grande foi gerada. Os trilhos onde o corpo de James foi encontrado foi coberto por flores e em torno de 500 pessoas se reuniram na porta do tribunal para mostrar sua indignação com o caso. E no dia do julgamento, eles foram referidos como criança A e B, tentando preservar a identidade dos dois. Mas devido à repercussão do crime, o juiz do caso resolveu divulgar as verdadeiras identidades dos meninos logo após seu julgamento. Durante o julgamento, eles não podiam dizer nada, pois apenas aquilo que foi descoberto, e nas mais de 20 horas de gravação de entrevista com cada um deles foram usadas. Os dois meninos não podiam ficar ao lado de suas famílias, apenas assistentes sociais. Durante o julgamento, o legista que avaliou o corpo de James demorou mais de 30 minutos apenas para explicar e evidenciar os 42 hematomas encontrados no corpo do menino. Os tijolos, barras de ferro e a roupa do menino foram levados ao tribunal. O crime era impossível de ser contestado. Os meninos de apenas 10 anos eram culpados de assassinar James, de apenas 2 anos. O principal advogado de acusação, Richard Henrique, não teve dificuldade nenhuma em eliminar a defesa de dizer que as crianças nesta idade são incapazes de compreender e se responsabilizar pelos seus atos. O que, no caso deles, eles planejaram todo o crime e sabia que era errado. E sobre a sentença, o juiz decidiu que os dois deveriam cumprir no mínimo 8 anos de detenção. A sentença foi considerada muito leve pela população geral. Durante esses 8 anos, detalhes da vida dos meninos foram registrados 2 vezes por dia. Os meninos receberam novos nomes e foram ensinados a esconder a sua verdadeira identidade para não causar tumulto na entidade que estavam. Apesar de aparentarem ter um bom comportamento, ambos os meninos relataram um quadro de estresse pós-traumático e John, em particular, disse ter pesadelos e flashbacks do crime. No ano de 2001, após muitas discussões e prolongamento de pena, os garotos foram liberados, após cumprirem no mínimo 8 anos de sentença. Mas antes de liberados, algumas coisas foram incluídas como não entrarem em contato um com o outro, não terem contato com a família de James. Eles foram proibidos de visitar a região que foi onde tudo ocorreu e de obedecerem toques de recolher
caso fosse preciso. E se algum deles violassem alguma regra ou foram considerados um risco para o público, eles poderiam ser devolvidos para a prisão. Uma liminar foi imposta na mídia após o julgamento, impedindo a publicação de detalhes sobre John e Robert. A liminar mundial foi mantida em vigor após a sua libertação condicional. Por isso, suas novas identidades e localizações não poderiam ser publicados. Apesar de tudo isso, em 2010, o John violou um dos termos de acordo de custódia. Encontraram pornografia infantil no seu computador e ele foi preso de novo. E só em 2014 que foi solto e teve que mudar de novo sua identidade. Denise, a mãe de James, diz que nunca perdoou as crianças assassinas e que ela luta todos os anos para que as suas identidades de proteção fossem divulgadas.